Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nesse dia 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, encerrando a semana. Então aí um início de semana de fevereiro e com novos aportes. Aporte do mês, gostei de iniciar a posição em ENGIE Brasil e aumentar a posição hoje também abaixo dos R$ 40, nos R$ 39. Falaremos sobre isso. O mercado está precificando uma temporada de maiores investimentos? Faremos no decorrer desse vídeo. Auri Energia também, né, abaixo aí dos R$ 13, com um novo aumento de posição, cada vez mais atraente. E FIC 3, Unifique, abaixo aí também dos R$ 3,80, coisa que fazia tempo que não acontecia. Seria uma das boas oportunidades na Telecom. E também adeus ao LCI, LCA com liquidez aí de 3 meses, né, 90 dias, através também aí da mudança por parte do CMN. Então, vamos iniciar. O que nós tivemos? Estrangeiros tiram 7,9 bilhões da Bolsa em janeiro. Eu trouxe aqui no meio do mês de janeiro, ali nos dias 15 ou 17, um vídeo, algo do tipo. Se procurar, tá aqui no histórico do canal. O saldo era de mais de 4 bilhões de saídas, tá? Até aquele momento. Maior volume desde agosto de 2023. Não dá para ser aqui totalmente injusto, tá? E falar, tudo isso aqui é culpa do governo. Tudo isso daqui é por causa do preço Brasil. Não, não é só isso. O que nós tivemos? Falarei um pouquinho sobre as Treasuries. Hoje, né, nós tivemos uma alta aí de quase 4% nos títulos da dívida pública do Tesouro Americano, tá? Então hoje, pregão, o que nós tivemos de interessante? ENGIE Brasil, queda aí de 1%, falarei mais adiante sobre o que eu fiz. Irani, 9,89, praticamente aí mantendo, né, essa lateralização depois da queda abaixo dos 11, agora abaixo dos 10. Semin, queda de 2,79, 6,63, com ainda, né, sem ter aquela estimativa. O que esperar para esse ano? O mercado de minério lá fora, na China, ainda é uma incógnita, tá? Não tem muito claro como que irá se comportar nesse ano de 2024. CEMIG, queda aí de mais de 3%, 11,36, também ficando bem interessante, cada vez mais interessante. Unifique, FIC 3, 3,74 por ação, 0,53% de queda hoje, abaixo dos R$ 4 e abaixo também dos 3,80 aí. Uma das small caps que tem chamado a atenção agora do pessoal, pensando no mais longo prazo, além de alguns movimentos realizados recentemente, tá? E a Auren Brasil, o que nós tivemos? Aliás, a Auren Energia, né? O que nós tivemos? 12,86, vai ficando cada vez também mais interessante, empolgante na minha avaliação, estudar a estratégia do negócio e colocar cada vez mais para dentro da carteira, né? Vai ficando ali uma posição mais relevante na carteira de pouco a pouco. Então, o que nós tivemos aí em relação aos títulos públicos? O Tesouro, né? Títulos atrelados ao Tesouro, em 10 anos, vencimento em 10 anos, hoje alta de mais de 4%, com alguns dados de empregos lá fora, né? Era esperado números abaixo e veio números acima do que era esperado de consenso. Com isso, né, você teve aí essa alta de mais de 4% em relação aos títulos. Com isso também, né, você vê aqui uma leve puxada em relação ao mês de janeiro. O que nós tivemos? Nós tivemos a saída clara de capital estrangeiro. Nós tivemos também nessa mesma semana corte de 0,50 pontos na taxa Selic, então automaticamente é natural, claro, que o estrangeiro irá buscar aquilo que passa, primeiro, maior segurança e também talvez aí consiga remunerar bem o seu capital, tá? Claro que o risco político no Brasil, a insegurança e tudo mais, isso pesa. E nós temos também um grande concorrente, né, que é o México. Se olhando há 10, 15 anos atrás, você não tinha o México no mesmo patamar de disputa de capital com o Brasil, né? O Brasil talvez seria ali a prioridade. Hoje você tem o México aí que entrega talvez algumas oportunidades melhores até para o estrangeiro em relação ao Brasil, tá? No sentido aí de renda fixa ou algo do tipo.
Agora, pensando em ações de mais longo prazo, Brasil tem algumas boas empresas ainda no radar sempre, né? A questão aqui que nós tivemos é mudança, né? Agora você tem nas LCIs e LCAs a liquidez de no mínimo 9 meses. Ou seja, aquele investidor da renda fixa que não se aguenta comprando uma ação e segurando por 9 meses, um ano. Agora, o que o CMN praticamente decretou? Pega e segura, tá? É uma das formas também de atrelar e tirar a isenção do imposto de renda, né? Que as LCIs e LCAs ainda detêm, né? Hoje, e buscar alguns títulos de maior risco e menor liquidez. É o caso aí dos CDBs, né? É o caso aí de você buscar alguns fundos DI e etc. Então, para quem é da renda fixa, acaba muitas vezes não tendo muito o que fazer, e há aquela questão dos bancos, né? É um mercado, os bancos vão lá e passam a ofertar só 90% do CDI, mesmo com um prazo menor, aliás, com um prazo maior do dinheiro ali aplicado, né? E você tem um problema aqui nesse período, que é a inflação, fora que as emergências que ocorrem ou as oportunidades que ocorrem em 9 meses, em um ano. Então, há aí de se repensar, né, todo esse tipo de produto, se realmente vai entregar ou não uma boa oportunidade no médio e longo prazo. Então, Unifique, eu já falei desse ativo aqui no canal, um pouco no início do ano e na reta final do ano passado. Para mim vai ficando interessante. Não está aquela barganha ainda, mas vai ficando interessante. Quem sabe possa melhorar, né? Vai e deve melhorar ainda mais com novas correções. O problema dos IPOs é o que os ativos vêm para o mercado de maneira com uma precificação fora da realidade. E depois dos IPOs, o mercado parece repensar que pagou demais por esses ativos e que a entrega, né, por parte do que foi prometido, não deve ser em relação ao que estava estimado. Ou seja, aí começam a repensar, começam a se adequar dentro da casinha, né? No caso aqui nós temos claramente uma precificação de small cap, um PL de 10 vezes, negocia 1,25 vezes o valor de patrimônio. O que me chama a atenção é um EV/EBIT em 6 vezes e negocia também sem grande alavancagem, além também de ter boas margens, ter entrado agora no segmento de seguros. Vamos avaliando, né, como é que ela irá sobressair nesse segmento, que ainda é muito difícil de entrada, a barreira de entrada não é fácil, muito parecido, né, com fornecer crédito no Brasil. É fácil você fornecer, o difícil é conseguir ter uma inadimplência baixa e manter esse cliente no longo prazo, ou seja, ser competitivo. Da mesma forma, o segmento de seguros. É muito fácil eu fazer conta pensando em seguros, muito difícil eu pensar esse cliente por um mais longo prazo. Esse cliente se pagar no mais longo prazo, né? Então, o cuidado que nós temos que ter pensando em relação à Unifique, que é uma empresa de crescimento, claramente, né? Você tem, como eu falei aqui, alguns indicadores, EV/EBITDA, o EV/EBIT também, né? Números interessantes. Negocia a 1,63 vezes, aliás, 1,25 vezes o preço sobre valor de patrimônio, abaixo da média, que aí sim é de 1,63 vezes. Negocia a um pouco mais aí de 1,5 vezes a receita, e a média de 2,66 vezes, para vocês terem uma noção de como os ativos normalmente vêm com preços acima aí, né, da estimativa real do negócio. E aqui, crescimento de lucro por ação nos últimos dois anos, praticamente, né? Então, vamos acompanhando como que a empresa irá seguir nessa trajetória de pós-IPO e crescimento, chegando aí abaixo dos 3,50, 3,40, 3,20, podemos estudar o início aí de aposta pensando mais no longo prazo, coisa aí de mais tempo, tá? Uma tese para mais tempo. Agora sobre radar, né? O que estou de olho, o que eu fiz hoje, né? Engie Brasil, já tinha iniciado posição ali nos 40,20, tem vídeo aqui recente sobre, agora aumentando posição, não adianta só abrir posição,
ficar olhando, né, preço médio, ficar olhando o preço que pagou, ou deixar as oportunidades passarem. Então, 39,75 foi uma ordem executada ainda no fracionário, tem outra ordem nos 39,25, tem outra aqui também na casa dos 37,75, outra nos 37,50. Eu tenho plena consciência que pode ou não bater, tá? Porém, é aquilo, se chega nos 37,75, eu ainda terei caixa para poder bancar essa ordem, tá? Então eu faço isso já sabendo que posso dormir tranquilo se um dia chegar nos próximos meses, quem sabe, eu terei aqui condições de arcar com o que foi estimado lá no início, né? Em 2, 3, 4, 5, 6 meses antes, tá? Ao contrário de quem normalmente pega o papel no início de queda muito bom, até pega as oportunidades, claro, não irá vender, mas quando o papel cai 2, 3 reais, ele já não tem mais poder de fogo. Aí ele fica só assistindo acontecer aonde realmente o negócio fica atraente, né? Ainda mais quando você recebe salário ou os recursos são ainda escassos, né? Claro que à medida do tempo você vai tendo cada vez mais capital para poder arcar, né, aí com as suas entradas, com seus investimentos e aportes, porém é necessário também ter o pé firme no chão para poder aproveitar sempre as boas oportunidades que o senhor mercado vai nos entregando. E BB Seguros, essas ordens, acredito que 33,50, a não ser que segunda-feira o mercado não goste dos resultados e não ocorra o anúncio de dividendos, o que para mim é muito difícil de acontecer. Gostaria que o mercado não gostasse dos resultados e reagisse mal na segunda em relação a BB Seguros e essas ordens entrassem, né? 33,50, 32,85, mas também temos que ser pragmáticos. Provavelmente não irá acontecer, né? Auren Energia 12,92 hoje executada. Goal 4, 9,38. Essa daqui já pensando aí também no mais longo prazo, no sentido de aproveitar esse ciclo de baixa do aço, tá? Então, a Auren Energia 12,86 no mês, queda de 7,22%, saiu lá dos 14 em setembro, dos 15 depois do anúncio de proventos e agora nos 12,86. Principais compradores, Santander e Stonex e BTG, né? O Santander ali com mais de 5 milhões de saldo positivo. Vendedores, principais vendedores, XP e UBS e Goldman Sachs. XP com 4 milhões negativos e UBS com 3 milhões negativos. Engie Brasil, o que nós tivemos então desde lá de dezembro, né, que vai entrando no radar. Gostei quando os analistas recomendaram venda, né, rebaixaram, normalmente é um rebaixamento de venda em Engie Brasil e não gostaram da venda da TAG. Então, quem somos nós, meros, né, investidores, para avaliar se a direção agiu de maneira errada em vender a sua participação na TAG por um pouco mais de 3 bilhões. Só o futuro dirá quem está certo. Mas aqui eu prefiro ainda acreditar na diretoria, na administração da empresa, que está lá dentro, sabe o que está fazendo. A Engie Brasil é a Engie Brasil há mais de 2 décadas atuando forte, não à toa, tá? Acredito que quem está lá sabe o que está fazendo, por isso os novos aportes recentemente. Mas o mercado não acredita assim, até por isso tem nos entregado boas oportunidades, aí saindo dos 45, chegando nos 39, podendo, para mim, cair mais e ficando cada vez mais atrativo, com mais segurança para aportar. Principais compradores, no caso aqui, corretora Bradesco, né, 4 milhões, positivo, JP Morgan com mais de 4 milhões positivo também, e Itaú com um pouco mais de 3 milhões e 800 positivo. Principais vendedores, XP com 12 milhões negativo, Santander com 3 milhões e Goldman Sachs com 1.990.000, tá? Então, aqui está uma frase falada recentemente pelo presidente da Engie Brasil sobre a execução do planejamento de investimentos de 14 bilhões em 3 anos. Os dividendos podem cair? Podem cair, não tem problema. Deve acontecer isso, tá? Na medida de que a empresa fará maiores investimentos.
Mas o que nós temos, né? Nós temos uma empresa com histórico e isso conta muito, tá? Na minha avaliação. No mais, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Se torne membro do canal, inscreva-se, compartilhe, curta a sua opinião, além de comentar aqui também sobre o que você está fazendo, o que você está projetando para fevereiro, se está preparando aí a utilização de caixa ou não, se está fazendo aportes constantes, quedas que você está aproveitando, pensamento que você tem contrário em relação à grande maré, né? Ou se você ainda acredita que as coisas podem ficar melhores ainda no sentido de preço, tá? No mais, pessoal, o vídeo é esse. Bons aportes a todos vocês, excelente final de semana e até o próximo.